G. E hoje queria conversar com esse grande convidado, que eu tenho a honra de ter aceitado participar do programa. Johnny Zatariano, como é que você tá? Tudo bom? Tudo bem? Jóia. Obrigado bem. pela presença. Pô, obrigado Zatariano. pelo convite, cara. Imagina. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. O Johnny é muito especial porque ele vai falar de um assunto que eu gosto muito, que é sobre hobby, o quanto isso é importante na vida. Mas ele tem uma trajetória linda, a gente vai começar a contar um pouquinho da sua vida, até chegar nessa sua nova empreitada, que é essa palestra tão linda que fala de hobbies na vida e como é importante. Você sempre trabalhou com comunicação. Sempre. Isso é uma coisa que você vem desde pequeno? Você gostava de se comunicar na escola? Bem, eu confesso que quando eu era pequeno eu era tímido. Eu era uma mesmo? pessoa tímida. Olha, né? quem diria? Tinha poucos contatos e ao longo do tempo eu fui desenvolvendo esse gosto por falar com as pessoas, por palestrar, por estar na frente, né? Eu fui 10 anos, eu ministrei treinamentos, tanto para a rede Senac, quanto na Furukawa, né? E ministrei treinamento em todo o Brasil e depois expandi para a América Latina, ministrando treinamento praticamente em toda a América Latina, com alguns lugares até curiosos, como Angola. Eu estive na Angola fazendo treinamento lá, ministrando, né, o pessoal. Então, sempre na área de marketing? Sempre na área técnica. Técnica. Até 2020 eu estive na área técnica. Ah, tá. Aí que você pulou para o marketing? Aí eu pulei para o marketing. Aí dentro da empresa, né, vimos uma oportunidade de eu ir para o marketing, aonde comecei a trabalhar com a parte de eventos e desenvolver tudo isso, né? E foi uma área muito legal, porque eu atendo hoje, eu sou o Head Marketing Brasil da empresa. Então eu cuido de toda a parte Brasil, né? E foi um desenvolvimento muito legal, onde eu comecei a ver várias situações diferentes daquelas que quando você está na área técnica, você não está acostumado. Então isso é bacana, né? Conhecer pessoas, mais contatos. E eu tive oportunidade daí de desenvolver mais ainda essa comunicação, né? Que começou isso em 2007, que foi quando eu comecei, né? Dentro da empresa, na área de treinamento. Antes disso, eu trabalhava como de Senac, esses lugares, e desde 98 eu vinha ministrando. Então é uma legal, carreira, você tem uma longa. trajetória que o lidar com a oratória para falar com as pessoas, ela veio se construindo de uma forma muito sólida, né? Sim, isso é o principal. Eu sempre brinco, né? Quando eu era instrutor, lá atrás, vamos falar aí de 2003, 2004, as pessoas às vezes diziam assim para mim, Johnny, puxa, eu quero ser instrutor, pô, cara, me dá uma oportunidade. Como é que eu faço para ter uma oportunidade como você? E as pessoas não percebem que era uma trajetória. Não era da noite pro dia. Não era da noite pro dia. E as pessoas querem tudo, hoje principalmente. Né, com uma síndrome de ansiedade, todo mundo quer tudo da noite pro dia. E nesse caso, eu comecei devagar. Então eu ia para diversos lugares ministrar treinamento, nem sempre tão confortável quanto parecia, né? Você sabe disso, você que viaja com esse Brasilzão, você sabe disso. É que nas redes sociais a gente mostra só o que é bonito. Com certeza. E aí com isso eu fui pegando experiência, conhecendo pessoas diferentes, ganhando justamente esse dom da comunicação, que eu já tinha, mas eu acabei desenvolvendo. Porque como eu disse, na minha infância eu era mais tímido, eu era mais quietinho. Então foi uma coisa bacana, né? Uma coisa que foi despertando e foi evoluindo. E foi criando uma base sólida. Isso é muito legal, que é o que você falou. Hoje tem gente com pressa de tudo, mas para ser um bom comunicador, para passar por aula, treinamento, depois hoje palestrando, é uma trajetória. Sim. São vários anos. Inclusive, para você que está em casa, quer mandar uma pergunta para o Johnny, 011 99548 1371. 011 99548 1371, mande sua pergunta, porque agora a gente vai entrar até no tema, que era o nosso folder, a nossa publicidade, que é hobbies que inspiram e constroem. Isso mesmo. Essa palestra você não começou agora. Como que foi o toque da palestra? Quando foi? Por quê? Então, como eu tive muito tempo na área de treinamento, embora eram treinamentos técnicos, né? Quando eu vim para o marketing, eu comecei a me perguntar assim, poxa, e agora? Eu vou trabalhar na parte de desenvolvimento de marketing e essa minha parte de comunicação que eu tanto gosto de estar aqui conversando com vocês, falando com o público, né? Como é que vai ficar isso? Agora eu abandono tudo isso e vou para trás de uma mesa? E aí eu comecei a buscar conteúdos. Então, participar de palestras, conhecer palestrantes, conhecer o mercado. E quando lá em 2020 começou essa história,
Então, olha, 2020, 2020. Então, 6 anos. 6 anos. Quando começou essa história lá em 2020, eu comecei a juntar conteúdo. Eu disse, poxa, esse slide ou esse assunto que essa pessoa está falando numa palestra que eu vou, ou até mesmo às vezes num quadro numa padaria, que eu via um quadro, poxa, essa chamada é interessante. Né? Eu vi um quadro que dizia assim, inclusive eu fecho a minha palestra com esse quadro, ele diz assim, Deus, dai-me café para as coisas que eu tenho que fazer e vinho para aquelas que eu tenho que aceitar. Então, e isso hoje tem um significado que a gente pode falar muito forte, Sim. Porque as pessoas, às vezes, elas não querem aceitar o não, mas o não faz parte da sua vida e você tem que aceitar ele. Então me dê um vinho, vamos relaxar. Não é o não que vai me desmontar. E às vezes o não desmonta. E aí lá em 2020 eu comecei a juntar todo esse conteúdo. Só que eu me perguntava, cara, o que vai fazer eu estar aqui hoje com a Dilson, nesse papo legal? O que vai chamar a atenção das pessoas? E aí eu fui construindo ideias. E o meu hobby, como vocês talvez já saibam alguns, é motociclismo. Eu sou apaixonado por motociclismo. E aí eu comecei, uma vez conversando com um amigo, né? Ele virou para mim e disse assim, João, por que você não fala de motociclismo? E esse hobby de motociclismo há muitos anos já? Já há muitos anos eu gosto de moto, bem antes de 2020. Em 2020 eu adquiri a minha primeira moto, porque antes eu não tinha. Eu tive algumas motos pequenas, mas para uso de trabalho, que não é o mesmo foco. Não é o mesmo foco. Mas eu alugava, porque eu dizia assim, cara, a oportunidade de sair são tão poucas. Na nossa correria do dia a dia. Você tem aquele bem ali parado, não vai e fica lá parado. E 2020 eu disse, não, agora eu vou ter a minha moto. E aí, cara, comprei minha moto, né, uma Harley Davidson, uma Ultra Glider, né? Eu optei por comprar uma modelo antiga, uma 2012, que eu queria ela mais vintage. Sim, né? legal. E isso é legal, que daí é meu estilo, eu gosto disso. E aí, quando eu comprei essa moto, cara, uma pessoa, isso já era lá por 2023, eu já tinha bastante conteúdo que eu tinha buscado, ela falou assim, por que você não fala do seu hobby? Eu disse, poxa, que bacana, cara. Eu posso vincular todo esse meu conceito, esse meu conhecimento de liderança, de atuar. Para ter uma ideia, eu cheguei a liderar 23 centros de treinamento em todo o mundo. Caramba, que estava respondendo para mim dentro da empresa. Né? Eu era coordenador de treinamento. E aí, eram 23 centros de treinamento em todo o mundo, com 10 mil alunos ano. Então, um número assim, muito bom. 10 mil alunos ano? 10 mil alunos anos nós chegamos à marca. E aí, por que não misturar isso tudo com o meu hobby? Todo esse conhecimento de ir para a China em 2010, quando ninguém pensava na China, ninguém via a China ninguém como vê hoje, não falava tanto. Né? Me deram 3 opções de fazer MBA. Estados Unidos, Portugal ou China. Cara, eu não pensei nem por 2 minutos. China. Você já tinha essa visão à frente? Eu já tinha essa visão à frente, tipo assim, que eu achava que era interessante. Tem muitas coisas que muitos foram descobrir tempos depois, cara. Na época eu já tinha isso. E aí foi legal. E aí, voltando a 2023, aí eu comecei a pensar, puta, hobby, que legal, vou falar do motociclismo. E eu comecei a me estruturar. Só que, sabe quando tem algo que parece estar te incomodando? Sabe? Aí aquela coisinha assim, fica aquela pulguinha, puta, tá legal, cara, mas não tá onde eu quero. Aí eu falei, não, vou fazer melhor que isso. E se eu perguntar qual o seu hobby? Então eu vou falar do meu hobby, mas eu vou falar de hobbies em geral. Vou falar do meu no que me ajuda, mas eu abro para hobbies em geral. E isso foi o que trouxe essa conexão. Então, a palestra, né, que nós inauguramos no ano passado, na Expo Inovação, lá em Joinville, depois na Brint, depois para a empresa Laitera, fizemos uma palestra para os colaboradores, mais de 200 participantes, muito boa palestra, né? Foi algo que foi construído ao longo de 5 anos. E ainda está sendo construído, é óbvio, né? Que a construção de conteúdo ele nunca acaba. Né, nunca acaba. E a gente vai falar um pouco desse conteúdo aqui para você ver como é bacana, como ele consegue colocar o assunto de hobby totalmente no mercado corporativo, como ele ajuda, como ele agrega. Mas antes já chegou uma pergunta aqui do Júnior de Santa Catarina. Opa, um abraço a todo mundo de Santa Catarina. Pergunta para o Johnny, vamos lá, olá. Para o desenvolvimento de uma postura de liderança, faz mais sentido investir em hobby coletivo ou individual? Veja bem, Júnior, né? Isso. Júnior, existe um ponto aí bem interessante,
Porque vai depender do que você precisa. Vamos pegar 2 exemplos. Vamos supor que eu seja um gerente de uma área comercial. O que eu preciso preparar o meu time nesse momento? Eu preciso que o meu time seja mais coeso para chegar num resultado, ou eu preciso aumentar a disputa entre eles para que eles sejam mais hunter, sabe? Se o meu foco é que eles sejam mais hunter, eu vou aplicar, por exemplo, um hobby que seja mais individual. Uma corrida de kart, né? Ou algo que eu dispute a individualidade. O tênis, por exemplo, squash, entre outros. Se eu quero que esse time seja, até o próprio futebol, tá? Até o próprio futebol. Que às vezes a gente pensa que é coletivo, mas tem a sua posição, tem a sua posição e tem muita individualidade. Como diz no futebol, o cara que resolve. Fulano tá lá porque ele resolve. E aí, agora, se o meu interesse já é aumentar essa coletividade, juntar essa equipe, aí vamos para um vôlei, por exemplo. Você já percebeu o que é o vôlei? O vôlei, você não tem uma posição privilegiada. Tem hora que você tá lá atrás na defesa, tem hora que você tá lá na rede no bloqueio. O levantador é que tem sua posição fixa, né? O resto só roda. E o resto vai rodando. Então o que você faz? Você percebe uma coisa muito importante que falta no mundo corporativo hoje: a dor do outro. Observe isso. Quando eu tô lá atrás, às vezes eu posso não ser o melhor sacador. E eu vou errar o saque alguma vez. E todo mundo tem que entender. E todo mundo vai entender. E você começa a entender melhor justamente esse lance dos times. Então, isso é bacana. Então, depende um pouquinho disso. Então, se você está buscando algo que seja para incentivar, para unir o grupo, busque hobbies coletivos para que você tenha essa união de grupo. Se você busca mais hunter, um perfil mais assim, cara, eu vou ser competitivo, busque hobbies mais competitivos. Chegou um recado aqui, olha, da Ana Paula, da Vila Galvão. Opa! Ela comentou que está ouvindo a gente falar de esporte / hobby. Mas existe hobby sem ser esporte? Quais você indicaria? Opa! Existe, tem vários. Vários. Né? Eu vou dizer um que é curioso. Na terça-feira eu estava conversando com uma pessoa e ela me falou assim: o meu hobby é apreciar vinho. Olha, isso é um hobby. Aí você vai dizer... Eu nem sabia que eu tinha esse hobby. Olha só. Tá vendo? Eu tenho mais um. Viu? E tem uma coisa muito interessante. Quando você fala de hobby, às vezes a pessoa pensa assim: eu vou voltar um pouquinho no meu exemplo. Eu sou motociclista. Pode me perguntar de qualquer moto, que eu não sei. É mesmo? Eu não conheço as motos. Especialista. Eu não preciso ser especialista. Eu preciso ter prazer com aquilo que eu faço. Eu gosto do motociclismo para pegar minha moto, fazer uma viagem tranquila, observar aquele ambiente. Entendi. Olha, está relaxando. Você não precisa saber você não é um conhecedor daquilo. Como a Ana Paula perguntou, que eu imagino que todo mundo fala, faz esse esporte, faz. Não, um crochê. Crochê, ótimo. Né? O crochê ele é um hobby, principalmente se você tiver com muito problema de estresse. Ele vai trabalhar o teu estresse, ele vai aliviar o estresse, ele vai aumentar a sua concentração e vai fazer você aprender uma coisa: a errar e recomeçar. Quem lembra da avó, que a vovó estava lá fazendo crochê, de repente ela desmontava tudo e começava? Errava aquela fileira inteira, você falava, não. E ela, e da maior? Ela tirava e começava de novo. Então, o exemplo do vinho é um exemplo legal, porque eu posso ser um apreciador de vinho. E não precisa conhecer tudo. Eu não preciso decorar. Eu posso pegar o site lá, pegar o app, bater. Esse vinho é assim, assim, assim. Pode errar na compra, falar não gostei. Pode errar na compra. Não tem problema. Não tem problema. Olha que legal. Nossa, é uma infinidade de hobbies. Daqui a pouco você vai falar de alguns interessantes, de algumas personalidades. Muito bem. Que eu sei que é da sua palestra, né? Ótimo. Agora tem uma outra pergunta aqui. Aqui, deixa eu ver, clicando aqui, foi. Olá, boa noite, parabéns pelo seu tema. Muito curioso e inspirador. O seu hobby já te trouxe alguma dificuldade que fez você repensá-lo ou fortalecer essa paixão? É da Natália Freischmann. Puxa, olha, realmente teve. Teve dificuldade? Teve. O que acontece? Eu resolvi fazer uma viagem de 8.000 km e convidei um amigo meu para ir comigo. Nessa viagem a gente faz o planejamento normal, tudo bonitinho. E dentro desses 8.000 km, eu fiquei sem gasolina no meio do deserto da Patagônia. A gente foi até o Chile e tal. Naquele momento que você para ali no meio do deserto,
e você lembra assim, eu esqueci de trazer uma mangueira para passar gasolina de um tanque para o outro. Caramba. E continua aí, mas você acaba por falta de planejamento foi essa ou você Conhecimento. de conhecimento? Conhecimento. Existe uma diferença. Não planejar e não conhecer. Boa. O planejar, você sempre vai planejar em cima de algumas pesquisas que você faz e o que você conhece, certo? O que está disponível. Mas existe aquilo que é o não conhecimento. E sabe o que eu não conhecia? Eu não conhecia que, quando você está na Argentina, na Patagônia em especial, às vezes, eu saio, a gente como motociclista, existe uma regra assim, você vai sair de manhã, você enche o tanque e sai. Tá. Certo? Você sempre sai com o tanque cheio. E aí, nessa saída, o que eu fazia? Eu enchia o tanque, saía. Daqui a 30 quilômetros tinha uma cidade. E essa cidade tinha um posto de gasolina e tanque cheio. Bora! Só que o próximo estava a 250 quilômetros daquela cidade. Só que eu já tinha rodado 30. Então eu só tinha mais tipo 220, 230 de autonomia. E aí eu fiquei no meio da Patagônia. Da Patagônia. Eu e o meu colega, né? Sem uma mangueirinha para passar. Ele tinha gasolina tão simples, uma mangueirinha. E aí, nisso a gente vê a solidariedade. Porque estava passando um outro motociclista, o cara viu, ele já encostou. Opa, o que tá havendo? Não, pega aqui. Ele tinha a mangueirinha. E aí ele te ajuda. Mas naquele momento, a primeira coisa que você sente é aquele frio na barriga do tipo, e agora? O que eu faço? Então esse foi um perrengue que aconteceu. E, claro, de muitos outros. Por exemplo, você fazer um planejamento. E vira uma história boa também. E vira uma história boa. Perrengue vai virar uma história boa. Você vai dar risada em algum momento. Não tem jeito, isso é muito legal. E aprende, né? E aprende. Aí o que eu aprendi? Quando eu vou sair, eu tenho que fazer um planejamento, ver qual é o próximo posto, para ver se eu chego lá ou não. Não é aquele que eu estou passando, eu tenho que ver qual é o outro, se eu vou chegar ou não. Porque no Brasil a realidade é diferente, a gente tem posto em média a cada 100 quilômetros. Você vê, e tudo isso você pode levar para o corporativo, para a sua vida no trabalho. Mas tem, essa é uma pergunta minha. Tem outra chegando, eu vou fazendo com o tempo aqui de vídeo, senão só vocês vão perguntar. Né? E quando o hobby, a pessoa gosta tanto do hobby que vira trabalho, pode acontecer? Você aconselha? Pode. Eu não acho que assim, meu hobby virou um trabalho, então ele ficou ruim. Tem uma coisa muito curiosa, que o Drauzio Varela, ele publicou um alerta. Por quê? Eu vou dar uma diferença, daí você vai entender a resposta da sua pergunta. Ele publicou no Instagram dele que se você tem um hobby e você está fazendo ele por lazer e ele te traz bem-estar, não importa se ele vai virar trabalho, se ele não vai virar trabalho, porque você vai continuar aquele prazer. Agora eu vou te dar um exemplo de corrida. Hoje corrida, triatlon, está muito na moda. Só que às vezes você já deve ter percebido que nós começamos a ver mais índice de infarto por pessoas que vão além do que conseguem, né? Aí o que eu comecei a observar, até o Drauzio fala disso, existem pessoas que eles transformam o hobby deles numa obrigação. Eu tenho que me superar a cada dia. Eu tenho que me superar a cada dia. E aí é uma dor todo dia, né? Porque isso. É uma cobrança, em vez de hobby, vira uma cobrança. E aí na hora que virou uma cobrança, ele pode ter perdido, né? Ele pode ter perdido um ponto importante que é o prazer. E o prazer é que faz o teu bem-estar no hobby. Esse é o bem que faz para você. Você já deve ter ouvido falar de pessoas que dizem assim, eu tenho prazer em trabalhar, eu tenho prazer em estar aqui apresentando o programa, eu venho aqui com ânimo todo dia. Isso faz bem para você. E o hobby é igual. Sim. Eu pergunto isso porque eu tenho um conhecido que amava fazer pizza. O que ele fez? Abriu uma pizzaria. O cara não quer ver ele de pizza hoje em dia. Foi meio frustrante. Pode acontecer, né? Acontecer. Depois passa, a pessoa vai querer fazer a pizza dela em casa, mas é uma coisa que a pessoa pode pensa acontecer. Que porque ela faz prazer, ela vai conseguir trabalhar por prazer. A hora que ela começou a se cobrar, é que é o problema. Aí começa o prazer, vai embora e dá espaço para cobrança. Mais uma pergunta, como eu prometi, voltei aqui para o telespectador. Meu nome é Karen Julen, não sei se é essa a pronúncia.
Na sua opinião, em que momento um hobby pode deixar de ser apenas lazer e se tornar uma ferramenta de crescimento profissional? Em todos. Em todos os momentos. O hobby ele vira uma ferramenta profissional. Ele vira uma ferramenta profissional. Sabe por quê? O que a gente está acostumado hoje a aprender? Quem está acostumado a aprender vai para onde? Eu quero aprender sobre algo, eu vou fazer um curso. Eu quero aprender sobre liderança, eu vou buscar curso de liderança, eu vou buscar material. Só que o meu hobby pode me ensinar a liderar pessoas. De acordo com o hobby que eu tenho, ele pode estar me ensinando o tempo todo. E com uma coisa muito importante, eu falo isso muito nos meus artigos. Eu até não falei no início, já vamos né? falar dos seus artigos já. Já vamos falar disso daí, né? Mas, então o que acontece? Nos meus artigos eu falo muito disso, que você pode buscar hobbies que vão te ajudar a melhorar a tua performance profissional. Mas não com aquela cobrança do dia a dia de um treinamento que no final vai te pedir uma prova ou que vai te pedir uma comprovação. É algo natural que vai trazer. Como eu dei o exemplo no início ali, Karen, para o Júnior, né? Que era a questão do vôlei ou do kart, dependendo do que você precisa buscar. Por exemplo, você começou me perguntando como eu era quando era jovem, né? Se na época eu detectasse que a timidez me era um problema, eu podia fazer um hobby tipo teatro. Podia fazer artes cênicas, claro. Artes cênicas, para que eu possa me desenvolver. Então, é uma forma, eu posso achar hobbies que vão me ajudar a me desenvolver. É isso mesmo. E já que você está falando sobre hobby, eu queria te perguntar um hobby interessante, e eu sei que você fala isso nos seus artigos, nas suas palestras, de uma personalidade. Tem algum hobby bem interessante? Olha, eu acho que um dos hobbies que me surpreendeu quando eu fiz esse estudo, né? Porque como eu disse, é um estudo Foi um longo, estudo para montar essa palestra. Isso tudo. E aí, um hobby que me surpreendeu foi do Steve Jobs. Por quê? O Steve Jobs, a gente tem ele totalmente relacionado à inovação, totalmente relacionado a fazer aquilo que você fazer você precisar daquilo que você jamais esperaria precisar. Que nem existia. Que nem existia. E como ele começou? Se você olhar hoje a Apple, você vai ver que ela é muito desejada pelo seu design, pelos mínimos detalhes, né? Ele é praticamente, muitos até consideram uma joia, né? Você tem um iPhone, você tem, enfim, os produtos da Apple, né? O Cezinha da produção que o diga. Muito bem. E aí, isso começou quando o Steve Jobs abandonou a faculdade. E você sabe por que ele abandonou a faculdade? Não. Para fazer caligrafia. Esse a arte da dele? letra, esse era o hobby dele. Ele teve uma matéria de caligrafia dentro da faculdade que ele estava fazendo. Ele gostou tanto que ele abandonou a faculdade e mais tarde ele veio a declarar isso numa das convenções da Apple, que a caligrafia foi um grande motivador para ele ter esse design minimalista. E por isso, a Apple foi a primeira a lançar as fontes maravilhosas que a gente tem hoje de computador, com toda aquela variedade, porque ele tinha essa questão, esse detalhe, a escrita, o hobby dele era desenho, pegar uma folha em branco e treinar e fazer e aprender sobre escrita e sobre modelos. Inventar um estilo, fazer uma letra um dia, outra tá aqui demais. E isso fez com que ele criasse tudo isso. Olha só um hobby, caligrafia. Vê. Muito bem. E outro que eu acho que também é curioso é o Walt Disney. Né? Todo mundo, se eu disser... Deveria desenhar. Se eu disser desenhar, todo mundo vai dizer maravilhoso. Óbvio, todo mundo sabe. Mas além disso, ele gostava de fazer ferrovias em miniatura. Para as crianças brincarem na mansão dele, antes mesmo dos parques da Disney. E isso inspirou muitos parques. E aí, cara, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim: não adianta você criar, sonhar ou pensar no melhor lugar do mundo se você não tiver pessoas lá. Então ele sempre foi muito humano. E ele criou essas ferrovias em miniatura, que era o hobby dele, era fazer isso, para que as crianças pudessem se divertir, para que elas pudessem estar próximas, para que as pessoas estivessem ali. E esse conceito é legal. Então esse é um ponto bem bacana. E aí a gente vai falando ao longo da palestra sobre personagens que trazem no seu hobby
um desenvolvimento de conexão humana, um propósito visionário, ação resiliente, que a gente consegue através do hobby ter resiliência. Você sabia que o hobby, principalmente o esportivo, é o que mais te traz resiliência, né? Porque você não chega e corre de uma vez só. Eu sempre aconselho o tênis para meus amigos. Primeiro, que se você é desse que é ansioso, como você falou que é tudo para ontem, aí você vai curar sua ansiedade. Você só perde, você só erra, é um esporte dificílimo de aprender. Tem até um pessoal tirando um sarro do Pablo Marçal porque quer dar aula de tênis. Cara, o tênis é um esporte muito difícil. Você vai errar muito, você vai se frustrar muito. Então, para quem quer ter resiliência... É o tênis. É o tênis. Muito bem. Agora, um outro assunto que é bem delicado hoje em dia é que palestrantes tem milhares. Sim. Como é que você faz para se destacar no meio de tanto que às vezes a pessoa olha e fala assim, tá bom, palestrante, que virou igual influencer, tá bom. Né? Até apresentador, tá bom. Hoje em dia as redes sociais trouxeram isso. Então, o que te diferenciou? O teu trabalho te colocou nessa posição de palestrante que realmente as empresas de grande porte confiam? Então, primeiramente, essa questão de ter sido uma construção. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Não existe atalho e as coisas não acontecem da noite para o dia. Então você tem que realmente trilhar um caminho. Porque tem palestrante que faz no IA lá uma palestrinha e vai falar. E acha que vai falar, ou tem um assunto, mas ele não tem profundidade, que é importante. Então, a grande diferença é essa questão do estudo. Para ter uma ideia, hoje, eu falo na minha palestra de 3 personagens. Né? Eu falo do Silvio Santos, do Walt Disney e do Steve Jobs. E, para te ter uma ideia, para eu escolher esses 3, eu fiz uma pesquisa. Eu lancei um formulário nas redes sociais, né? E aí, a partir desse formulário, eu perguntei quem você gostava de ver numa palestra. Aí eu sugeri alguns e deixei livre para as pessoas sugerirem mais alguns que eles quisessem. Né? Então eu perguntava quem você gostaria de ver e quem você não gostaria de ver, quem você não gostaria de ouvir. Né? Os dois lados. E eu fiz toda uma análise em cima disso, teve algumas curiosidades, né? Que trazem bastante volatilidade nos resultados. Né? Por exemplo, Roberto Marinho. É uma pessoa que ela fica bem equilibrada entre os que querem e os que não querem. Né? Mas esses 3 personagens foram realmente as pessoas que eles... 3 grandes pessoas, né? Que todo mundo, meio que a maioria, realmente achou como um bom comunicador. Então, ele foi um desenvolvimento. Certo. Né? De tempo e onde eu busquei um hobby, desculpa. Imagina. Eu falo tanto que hobby, a palavra vem. E aí eu achei esse tema, porque as pessoas estão carentes hoje desse momento. Você me indicou um livro. Sim. E eu fiz a lição de casa. Eu li o livro, né? Que é A Sociedade do Cansaço. E esse livro, ele fala muito da sociedade do desempenho, né? Então, primeiro, ele vem falar de uma sociedade disciplinar, depois uma sociedade de desempenho, que fazem parte da nossa sociedade contemporânea, e hoje é desempenho. Hoje é. Né? E que uma próxima sociedade provavelmente vai ser uma sociedade do cansaço. E quando a gente olha isso, essa questão de sociedade do desempenho, ela traz esse negócio de eu tenho que fazer. Então o cara não tem mais tempo para nada. E ele começa a normalizar isso. Isso. E aí você vai para um evento, o cara está falando odiar, basicamente, ou da sua história de vida. E eu vi que está faltando coisas para conectar pessoas. Né? Eu acho muito legal que várias vezes eu converso com as pessoas depois da palestra. Né? Você sabe disso, né? Você é um grande comunicador e você também faz isso. Né? O segredo do palestrante é conversar com as pessoas depois, né? Para saber esse feedback ali no pós, a gente também tem pós. Com certeza. E aí, cara, o mais curioso que eu vejo é que as pessoas, naquele momento, eles se identificam com alguma coisa. Ou teve pessoas que dizem assim, poxa, eu não tenho um hobby, mas eu precisava ter algo para a minha vida. Eu preciso descobrir algo. Então eu desperto nelas essa intenção. Eu tenho a palestra que foi desenvolvida, ela não é uma palestra para dizer assim, ó, Adilson, sai daqui correndo agora e vai fazer um hobby. Não. É do tipo assim, reflita. Seja leve. Experimente então, também. Por isso eu digo que ela é inspiracional. Por isso hobbies que constroem e inspiram, porque tem que ser inspiracional.
Hoje a gente está muito cheio de pessoas te dizendo o que fazer. O que fazer? Nossa, Né? total, E dizendo o que você pode fazer. Aí o que te gera? E se você não faz, você é um fracasso. Você é um fracasso. Aí você se frustra, aí você fica com depressão. E aí nós temos todo esse mal da sociedade hoje, né? Que é em função, às vezes, disso. Você pode tudo. Aí você vê que não pode. E muitas vezes você tem que fazer essa força, porque a sociedade está te cobrando diferente, está te cobrando resultado, comprometimento, e você vai ter que se cobrar, falando, eu vou separar 20 minutos, 10 minutos, não sei quanto tempo, pode começar com pouco e ir aumentando para um hobby. E é difícil na sociedade de hoje, é Com difícil. Eu não lembro se foi eu li uma matéria essa semana, se foi o presidente da Nestlé, não era da Nestlé, que falou que 6 horas a caneta dele cai. Ele fez isso, ele chega cedo, mas 6 horas, o que faltou vai ser resolvido amanhã. Porque ele tem que ter o tempo com a família dele, daí ele fala sobre fazer o hobby, né, ter o hobby dele, porque realmente isso faz você render muito mais em menos tempo. Sim. Porque você tem aquele seu momento de lazer, todo mundo tem que ter. Você tem que estar bem consigo mesmo. Né? O grande problema hoje, às vezes, das pessoas é que ela não está bem consigo mesmo. Então, o hobby não pode ser mais uma cobrança. Não. Tem que ser aquele momento que eu estou de bem comigo mesmo. Por isso que isso é legal que você falou, pode ser qualquer coisa. Eu adoro pescar, gente. Você vai ficar olhando a boia para ver se afunda, você não pensa mais em nada. O mundo some. E é muito bom. A gente precisa que o mundo suma um pouco, né? E o hobby faz que é a parte da concentração. Imagino que a moto também, você tem que ter uma concentração terrível. Você tem a concentração e você tem aquele momento que você está sozinho. Você está ali em cima da sua moto. Aí você olha aquela imensidão, cara. A primeira coisa que vem na tua cabeça é assim, cara, a gente não está sozinho nesse mundo. Olha o espaço que tem nisso aqui. Olha o mundo que nós temos ao nosso redor. E a moto é legal porque ela te dá todos os sentidos, a visão, né, o olfato, às vezes até o paladar, né, a audição dos barulhos que tem e tudo mais. Então, assim, é muito gostoso. É muito gostoso. Então, o hobby tem que ser isso. Tem que ser o prazer. E para você que está em casa, quero falar agora de um assunto com o Johnny, que daí você pode já entrar nas redes sociais dele, que inclusive está fresquinha. Isso. Que o Johnny, né, pelo mercado corporativo, ele sempre trabalhou, o LinkedIn, fortíssimo. Mas as redes sociais começou agora, o Instagram. Isso. Mas lá já tem alguns artigos, porque ele foi convidado para fazer alguns artigos falando só sobre hobby, né, Johnny? Isso. O que acontece, né? A revista Carreiras e TI, né, por indicação de um amigo meu, Juliano, lá de Joinville, eles me convidaram para escrever uma coluna na revista. Quando eu mostrei o tema para eles ficaram tão encantados, porque eles disseram assim, cara, hoje a gente está precisando de algo diferente. Tá todo mundo falando da mesma coisa, tá todo mundo em torno do mesmo ponto. E nós estamos vivendo num mundo que ele satura as pessoas. É um mundo focado em resultado. Eu quero o resultado. Tá, mas para eu te dar o resultado eu preciso de uma semana. Não, eu quero para amanhã. É isso. E hoje eu tenho um exemplo disso daí que é até legal, que é o exemplo da batata. Você é cobrado por batata, tá? Mas quer vender Outback. Vou explicar por quê. Quantas pessoas no mundo hoje você acha que come batata? Batata normal. Puta, consome batata. Pra mim, todo mundo. Todo mundo come batata. Se for em Portugal, opa, tudo bem. Quantas come batata congelada? Já diminui. Opa, diminui. Mas tem bastante, mas já diminui bem. Isso. E naquela rede de fast food famosa que vende a batatinha com sanduíche junto com a Coca-Cola? Também tem, mas já achata mais. Já achatou mais do que a batata congelada. E vamos para a última. E aquela batata com cheddar e bacon? Bem menos. Foi bem menos. Aí a fatia é bem pequena. É bem pequena. Essa fatia, ela é praticamente irrisória perto da quantidade de pessoas que consomem batata, que é praticamente o mundo inteiro. Aí eu viro para você e digo assim, olha, eu tenho um produto super legal, que é a batata com bacon e cheddar. Mas eu quero que todo mundo consuma. Como assim eu quero que todo mundo consuma? Não estou vendendo um commodity, eu estou vendendo uma experiência. O resultado da experiência não é igual o resultado do commodity. Isso é importante as corporações aprenderem. As corporações hoje, muitas vezes, te exigem resultados de commodity querendo vender experiência.
E isso era uma coisa que o Silvio Santos sabia muito bem fazer, que era saber qual é o seu público-alvo. Sim. Você acha que alguma vez o SBT quis ser o primeiro lugar do Brasil? Não. Nunca. Para ele era muito melhor ser o segundo. Ser o segundo. Porque ele sabia exatamente quem era o público dele. Ele sabia quem era o público da novela Carrossel, quem era o público do Chaves, Das Chiquititas, que eu das fiz o delegado. Chiquititas. Então, eu não sabia isso, pra minha curiosidade. Vou te mandar o capítulo. Então tá bom, me mande o capítulo que você é o delegado da Chiquitita. Era novinho, então, tinha cabelo. Viu? Preto, né? Então assim, cara, é você saber onde você posiciona seu produto. E aí você vai ter sucesso. Então esse é o ponto. Né? Esse é o ponto. Qual é o meu produto? Saber que ele tem que ter passos, como a gente falou da palestra e como a gente falou da minha carreira. Eu não foi uma coisa que eu acordei ontem, entrei no ChatGPT e desmonta uma palestra que eu quero dar semana que vem uma palestra. Não é isso. E não é à toa que você foi convidado para fazer os artigos na revista. Isso, aí a partir daí veio os artigos da revista e hoje eu sou um colunista da revista Carreiras e TI e outras revistas já republicam meus artigos também, porque eu não tenho exclusividade com eles, então qualquer revista que quiser republicar é possível, não tem nenhum problema, né? E hoje a gente faz, eu estou indo agora para o meu 7º artigo já, que lança agora em fevereiro. O último foi sobre conexão humana, né? Que a gente falou do Réveillon, falou de toda essa inspiração que é o início de um novo ano, que é o recomeço, né? E de toda essa conexão humana que o Walt Disney nos ensinou muito bem na carreira dele. Que legal. Então, e lá no Instagram você já vai ver alguns desses artigos lá no Johnny, tá bom? A gente vai passar tudo direitinho. Tá chegando mais algumas perguntas aqui. Olá, não é pergunta, manda pro Johnny no final. Estamos aqui acompanhando e tomando um bom vinho. O Rick, Pepe e Nico. Parabéns pelo programa. Obrigado, Rick, Pepe e Nico. Eu queria estar aí tomando um vinho, mas um dia a gente combina, a gente toma um vinho, vamos fazer o hobby de apreciar o vinho. Obrigado pela audiência. Ele é um grande parceiro meu de motociclismo, né? E ele quase surtou uma vez comigo por causa de uma coxinha, cara. Então conta, dá tempo. Dá tempo de contar a história da coxinha? Segura aí, Tiagão, segura, seu diretor, dá tempo. Por que ele surtou por de uma coxinha? Vocês estavam de moto? A gente estava de moto, né? E a gente foi fazer um desafio chamado Iron Butt. E esse desafio Iron Butt é isso mesmo, butt de butt mesmo, tá? Os outros fazem o Iron Man, nós fazemos na moto o Iron Butt. Porque são 24 horas, 1.600 km em 24 horas. Em cima da moto. E aí o Rick, ele fez todo o planejamento, cara. Foi um planejamento muito bacana de toda a rota. Então, vamos parar tantos minutos aqui, tantos minutos ali, vai por lá, pá. Fomos até São José do Rio Preto, descemos e terminamos em Ponta Grossa, começando em Curitiba. Tá bom. Então, tinha aquela cobrança da competição. Não é uma competição, é um desafio. Um desafio, mas tinha cobrança para fazer o desafio, cumprir as 24 horas. Tá. Aí, cara, a minha moto quebrou aqui na saída do Rodoanel. Não foi gasolina. Não foi gasolina, ela quebrou o câmbio. Aí, na saída do túnel do Rodoanel, quebrou a minha moto, cara. Aí vem resiliência, porque a primeira coisa que você pensa é assim, putz, deu zebra. Não dá para continuar mais. Não vai dar para continuar. Aí paramos, olhamos rapidamente, 40 minutos de atraso, cara, e conseguimos resolver o câmbio. Amarramos lá com os enforca-gato, pai, seguimos. Deram mais MacGyver. Isso. Só que nisso eu já estava atrasado, porque a gente tinha pego muita chuva na serra entre Curitiba e Registro. Então ali já tinha atrasado mais uns 40 minutos. E assim que a gente saiu do posto, que a gente estava preparado para sair, a gente tem rádio nas motos, né? Eu falo pro Rick assim, Rick, eu vou ter que parar. Como? A gente acabou de sair. O que faltou? Esqueci de botar o óculos, cara. Então ele estava bem animado assim comigo, né? Aí a gente para num posto. Não, eu imagino. O Rick já deve estar rindo em casa. Com certeza ele tá rindo, cara. Aí eu paro num posto, cara, e era 2h30 da manhã, na Bandeirantes. E ele chegou, fez uma reunião com o grupo, disse assim, pessoal, estamos com 1h45 de atraso. Ele tinha uns minutos, cara. Ai, meu Deus. Aí vamos ter que diminuir as paradas, pá. Todo mundo, beleza? Vamos abastecer e sair. Beleza. Abasteci, tá, pá, acabou, abasteceu. Eu olhei pra ele assim, bem sério, Rick, preciso comer uma coxinha, cara. Quê? Como uma coxinha? Depois de tudo você veio falar que cara, nós estamos 1h40. Cara, eu preciso comer uma coxinha. E eu fui, peguei uma coxinha, sentei, porque ninguém come uma coxinha em pé, né? Comer coxinha em pé não fica bom. Ah, eu ia falar, vai guiando, vai comer. Não. Lá, sentei, 10 minutinhos, comi a coxinha lá, tranquilo, voltei pra ele. Cara, agora eu tô bem, vamos? Ele tava assim, ó.
Eu imagino. Rick, eu imagino. Eu me solidarizo a você, porque realmente eu ia ficar pé da vida. Qualquer um ficaria. Mas tinha um detalhe. Naquele momento, aquela coxinha era importante para mim. Sabe por quê? Eu conheço o meu corpo e é um desafio. Eu sabia que a próxima parada era 6 da manhã. E eu não ia aguentar até 6 da manhã sem comer. E aí eu podia colocar em risco Tudo. tudo. E aí é uma coisa muito importante, que se eu não me engano foi a pergunta da Karen, lá, né? Como é que a gente faz? Ei, Karen, isso. Que é o seguinte, quando você está numa equipe, quando você está num time, você tem que ser aberto para o time. Olha, eu preciso disso. E vocês têm que agir como uma equipe para chegar com segurança no resultado. E juntos nós conseguimos concluir o desafio com 1 hora ainda de sobra, em 23 horas. Olha, então dava para comer mais do que uma coxinha! Ô, Rick! Bacana, que legal. Parabéns pela história de vocês, Rick, Muito bom. Pepe e Nico. Quem diria, Henrique? Nico, né? É. Rick, quem diria que isso ia virar uma palestra, a coxinha dessa viagem, dessa história tão bacana. Tem mais uma aqui, dá tempo, e eu tenho outra depois. Aqui quem está perguntando é o Jason Mariano. E quando o hobby da sociedade atual começa a adoecer e viciar pessoas, como se desligar... E quando o hobby da sociedade atual começa a adoecer e viciar as pessoas, como se desligar desse hobby? Ele fala aqui um exemplo das redes sociais. Ele é o Jason Mariano de São José, Santa Catarina. Isso. É verdade. Oi, Jason, só pode tudo achar bem? que a rede social é um hobby. Então, ela pode ser um hobby a partir do momento que ela não te faça mal. Existe uma coisa, Jason, nas redes sociais, que eu assim, por um lado, eu não vou usar o termo abomino, porque não é também para tanto, mas tipo assim, é um ponto de alerta. E lá no site do Drauzio, ele fala disso quando ele falou dos hobbies, que são os shorts. Por quê? O short, ele dispara uma coisa em você que é a ansiedade. E principalmente essa questão de você estar ali e não conseguir largar. E aí o que acontece? Você começa a ficar ansioso porque eu tenho menos de 10 segundos para chamar a tua atenção e você não passar para o próximo. Então isso é importante. Então você tem que começar a ocupar o seu dia, ou ocupar esse momento com outras coisas que te dão prazer. Então tente buscar, por exemplo, hobbies que vão te tirar essa ansiedade. Quer ver um exemplo? Quebra-cabeça. Adoro. É muito legal. É muito bom. Só que não comece com o de 1000 peças que você vai desistir. Começa com o menor e vai fazendo aos poucos. Porque, principalmente, existem uns quebra-cabeças também que ele tem a imagem surpresa. Você compra o quebra-cabeça, mas você não sabe que imagem que tem dentro. Enfim. Então, o quebra-cabeça ele é um hobby que pode reunir a família e trazer ali um momento de descontração. Longe das telas, longe de celular. E é muito legal que... longe de competição. Né? E principalmente concentração. E é muito legal que na família, quando você percebe o estilo de cada um. Sim. Tem um que já desiste logo no começo, tem um que fica ali. Eu já estou nos de 1000 peças. E é muito engraçado como o nosso cérebro né? Você fala como vale a pena. Você fica procurando uma peça ali que você divide por cor, tal. Tem toda uma existe técnicas também para se montar um quebra-cabeça, não é só sair montando. Aí você não acha, cara, você não acha, é impressionante. Eu já fiquei hora, quase mais que hora procurando uma peça, não achei. No dia seguinte é batata, você acorda, que você abre a caixa, olha como é o nosso cérebro. Parece que parece que tá na tua cara, você fala, é essa aqui, quer ver? E dá certinho. Né? Então, mesmo. olha o cérebro, uma coisa que as redes sociais eu nem colocaria como hobby, mas eu não sou expert como o Jason. Tranquilo. Como o Johnny aqui e o Jason aqui mandou a pergunta. A última pergunta que o diretor estava me cobrando aqui, o final, mas... já estamos chegando no final? Sim, já deu 50 minutos de conversa. Eu não te falei, Johnny, que passa voando? Poxa. Johnny, pode ter mais de um hobby? Pode. Pode ter mais de um e eles podem se complementar. Por exemplo, você pode conhecer o seu perfil, né, a ponto de você complementar o seu hobby com outras coisas. Né? Por exemplo, assim, eu sou uma pessoa que eu preciso ser mais detalhista. A caligrafia, por exemplo, né? Vai te trazer isso, ou hobbies onde você precisa observar alguma coisa com mais precisão. Eu quero começar a gostar de pintura, aí isso vai me adicionar, por exemplo, ao meu hobby de motociclismo. Eu vou dar um exemplo, a minha filha, né, a Ellen, ela faz o hobby dela hipismo. Que legal, hein? E dentro disso ela já variou em vários estilos de hipismo.
de acordo com aquilo que ela sentia que ia fazer bem para ela naquele momento. Então isso é legal. Então você saber identificar o hobby e saber o que o teu hobby vai te trazer de bom, cara, é o segredo do negócio. Depois podem me mandar pergunta, eu mando alguns hobbies para vocês. Isso, quem quiser, a gente manda algumas dicas, né, do que você pode. Pode mandar no meu Instagram também, que daí eu consigo responder. E o que eu acho se bacana necessário. também, você falou, né, da sua filha no hipismo, eu imagino que existe hobbies dentro do hobby principal. Imagino que ela cuidar do cavalo, aquele momento de cuidar do cavalo, o prazer que ela tem, né? Ou porque a pesca tem o dia da pesca, mas um dia antes, ou você vai estudar, né, o formato, o que é, se pega na meia água, se é fundo de água, se é boia XYZ, no meio você percebe que tem que mudar todo o sistema de nó da pesca. Então tudo, e o antes, montar é um hobby gostoso, o montar o equipamento para sair no dia seguinte. Isso. A Ellen, quando começou no hipismo, né, a gente começou não numa hípica, né? A gente foi para um aras. Por quê? No aras, ela ia lá no mato pegar o cavalo, trazer o cavalo, escovava o cavalo todo, para daí selar ele, passear com ele, aprender a montar, depois voltava, dava banho no cavalo. Aí ela começou a aprender que ela não podia molhar o cavalo inteiro, só as patas primeiro, e depois você ia para ele não ter choque térmico. Então, é todo um complemento, né, que você tem para poder lidar com o cavalo. E aí eu até brinco, né, que a minha filha, ela ama hipismo, adora cavalo, mas o meu cavalo é de aço, que é o motociclismo. Muito bom, muito bom. Olha, chegou mais uma pergunta. Dá tempo, Tiagão? Me responde aqui, meu diretor. Não, essa aqui não foi uma pergunta, foi só um agradecimento. Excelente tema, a sociedade agradece. É isso, a gente traz entrevistados, convidados especiais com um tema como esse. Quando ele falou, eu falei, Johnny, você tem que ir no programa falar sobre isso. E eu indico ele para todas as empresas. É realmente uma super palestra. Eu queria que você deixasse seu contato do Instagram para as pessoas, que é o mais fácil para te mandar inbox, perguntas, dicas de hobby, curiosidade. Eu sei que você atende. É um gentleman, gente. Ele vai atender todo mundo muito bem. Então, passe os seus contatos, por favor, Johnny. O meu contato no LinkedIn, né, é J Zatariano. Então, se você procurar Johnny Zatariano, vai vir no LinkedIn, não tem problema nenhum. Tá? E dentro do Instagram, como você disse, é um Instagram novo, então tem poucos contatos lá agora por isso, né? Mas sigam-me, é um convite, venham me seguir. Sempre vai ter um artigo legal para você ler. Sempre vai ter uma novidade, né? Mas é Johnny, Jony, Zatariano, Zatariano, tudo junto. Tudo junto. Ok? Fantástico, né? Que tema incrível, que programa delicioso de apresentar. Muito bom. Johnny, obrigado. Adilson, brigadão pelo convite. Imagina. Pela oportunidade de estar aqui com vocês, pela Rede Fox TV ter convidado, ter aberto esse espaço para mim. Imagina, cara, a gente que agradece. Muito feliz mesmo de estar aqui com vocês. Acrescentou muito no nosso conteúdo aqui na emissora. Conte muito comigo obrigado mesmo. Sempre que você precisar. E é o que eu falo, Red Fox conectando você a pessoas, histórias incríveis como a de Johnny. Vale a pena você, perdeu o programa? Ali no aplicativo você acompanha tudo, é só clicar lá e ver quantas você quiser. E na programação também a gente reprisa. Um beijo a todos, um abraço, bom descanso. Terça-feira voltamos às 20 horas ao vivo aqui na Red Fox TV. Até a próxima. Até mais, pessoal. Obrigado.